Bem-vindos a mais um Aliadas com Ali Clem. Coisa boa ter você aqui de novo com a gente. E hoje o papo é denso. Gaslighting, o que afinal é isso? É denso, mas é contemporâneo, é necessário, nós somos aliadas de você, precisamos falar sobre isso. Estou com esse time aqui maravilhoso, psicóloga Samantha Sá, a delegada Geise Laure Souza e a professora universitária Patrícia Marçal, para ajudar a nos fazer entender melhor o que é o gaslighting. E aí, Samantha, vou passar direto para ti, porque afinal de contas, o que afinal é o gaslighting, do que tanto se fala, como é que se configura essa situação? Na verdade, o termo, né, o nome, só vem para algo que acontece desde sempre, principalmente nas relações amorosas, mas não só. Né? Claro, o termo teve origem num filme da década de 40, que na verdade foi uma peça da final da década de 30, que é A Meia Luz. Né? A gente entende o termo como manipulação, mas eu acho a questão da meia luz bem interessante, porque é um tipo de manipulação, um tipo de violência que se dá de maneira sutil, né? Aos pouquinhos, assim, de maneira sorrateira, vamos dizer, né? E muito comum nas relações amorosas, né? Eu costumo dizer que existe um perfil, se a gente for pensar, da vítima, né? Claro que um perfil não é uma generalização, porque sempre, né, em toda generalização a gente comete erros, mas de maneira geral, tanto da vítima quanto do agressor, né? Do gaslighter. E na nossa sociedade, por toda uma questão, né, por todo o machismo, enfim, a tendência é que se dê contra mulheres, normalmente, não que mulheres não possam ser também, né, as agressoras nesse caso, mas como se dá, né, uma manipulação psicológica, uma violência psicológica em que a pessoa, né, como é que essa manipulação se dá? Né? E aí me lembra muito de um psicanalista que eu gosto muito, que é o Ferenczi, que fala no desmentido. Ou seja, tu não valida o sentimento do outro, a opinião do outro, né? Tu desmente aquilo que a pessoa está sentindo. Então, isso pode se dar de maneira sutil no dia a dia, como eu disse, né? Tá na relação e tu chega pro teu companheiro, ou pro teu parceiro, parceira, e diz, não, mas tu me disseste tal coisa, não. Tu entendeu mal, como sempre. Né? E a pessoa vai sendo manipulada de forma a questionar seus próprios atos, suas próprias razões. E a sua própria sanidade daqui a pouco, né? Eu que tô louca, porque também é um termo muito comum, né? Tu tá louca. Não, tu faz sempre esse tipo de situação. Nós estávamos bem e agora isso se torna algo desagradável. É que é muito interessante porque isso é uma violência, então. Eu acho que as pessoas têm dificuldade em perceber que não é apenas uma questão de dinâmica de relacionamento. Ao fazer isso tem que ser consciente para ser considerado uma violência? Não precisa ser totalmente consciente, porque eu diria assim que é uma dinâmica, um modo da pessoa, do gaslighter, vamos pensar, se relacionar. Então a tendência é que ele estabeleça esse padrão daqui a pouco com diferentes parceiras que ele teve ao longo da vida. No caso da mulher, muitas vezes, aquela história do dedo podre, né? E quando eu ouço, às vezes, até em consultório, o dedo podre, lá pelas tantas eu digo, bom, mas vamos pensar o seguinte, de quem é o dedo? Isso que eu quero dizer de um perfil de, muitas vezes, uma certa submissão, insegurança, e aí venha se relacionar com uma pessoa mais manipuladora e que precisa dessa manipulação para sentir-se segura e poderosa. Então, a gente também tem um perfil aí de homens ou de pessoas que cometem o gaslighting, né? E aí essa mulher começa desde uma questão de baixa autoestima, e aí entra bem no padrão da violência doméstica contra a mulher, que a gente, né, pensando, no sentido de que ela começa a se afastar das pessoas, né, mesmo da família, porque se sente envergonhada, né, e aí com esse isolamento ela começa a questionar muitas vezes as próprias capacidades, pode vir a desenvolver sintomas de ansiedade, depressão e até mesmo chegar ao suicídio. Nossa, pois é aí que eu ia perguntar, porque o gaslighting em si, qual é o risco dele acontecer? E ele pode, como tu mencionaste, ter
um desfecho trágico, por um lado, e também por outro, né, Geise? Porque ele pode servir, esse tipo de ação, ele serve também como um indício de um comportamento que pode levar a crimes. Exatamente. Na verdade, é importante que se fale, né, nessa relação, porque a violência contra a mulher, ela sempre começa desta forma muito silenciosa. E muitas mulheres que não têm condição de perceber que estão num relacionamento abusivo. Esse agressor, ele tem uma tendência a reproduzir comportamentos, e por isso que quando a gente fala de violência contra a mulher, desse enfrentamento, a gente tem que olhar tanto para a vítima quanto para o agressor, para poder resolver essa questão. E a questão da violência psicológica, que hoje é tipificada no Código Penal, estava prevista desde a publicação da Lei Maria da Penha, a gente precisa olhar para essas mulheres, porque elas não entendem que estão nesse relacionamento, naquele primeiro estágio do ciclo de violência, elas passam a se desacreditar, porque faz parte do comportamento do agressor. Ela passa, em razão da baixa autoestima, a justificar as ações deste agressor. Então ela entende que ela é a culpada e justamente ela vai se isolando. Isso tem repercussão nas relações sociais, nas relações de trabalho, porque às vezes ela fica deprimida e acaba produzindo menos e tem problemas na sua vida profissional também. E nós temos daí cada vez um desdobramento maior desses atos de violência, que começa com essa questão, né, da violência psicológica por exemplo, temos uma briga, né? Uma relação que ele está traindo ela, por exemplo, e ela vai dizer, não é bem assim, não foi isso que eu disse. Ele vai desmentindo aquelas crenças, ela passa a acreditar nisso, e em um determinado momento essa mulher está tão enfraquecida, e a gente vê isso nas ocorrências. Ele me chamou de louca, não tem nenhuma tipificação penal, assim como, por exemplo, os crimes contra a honra. Pois eu ia te perguntar, não é crime, então? Tem hoje o crime de violência psicológica, mas antes tinha violência moral. E o que acontece? Esse agressor, essa vítima que vai se enfraquecendo porque ela está afastada dos amigos, do ambiente de trabalho, ele acaba se sentindo autorizado a agredir, por exemplo. Então, eles vão ter uma discussão por causa de uma briga de ciúmes ou qualquer outra questão dessa relação que é doentia. Ele vai acabar agredindo ela nessa progressão desse ato de violência, e ela ainda vai justificar, não, mas a culpa é minha, porque fui eu que provoquei essa relação nele, porque na verdade é tudo invenção da minha cabeça e eu que tô causando isso para minha relação. E na verdade isso precisa ser tratado de um ponto de vista complexo, com a psicoterapia, procurar as autoridades policiais para que a gente possa ajudar essa mulher a romper esse ciclo. Pois é, agora, sendo crime violência psicológica, qual é a pena disso? Nós temos hoje uma pena que é no máximo de 2 anos ali para o crime de violência psicológica. Claro que pode ter alguma situação agravante, mas o importante é que essas mulheres procurem as delegacias. Se for o caso, solicitem medida protetiva, porque faz parte do agressor ficar procurando essa vítima e eles reatarem a relação, porque isso também faz parte do ciclo, né? Ela vai acreditar que ele não vai fazer mais, ele vai dizer que ela é uma ótima mulher e vai se desenvolvendo essa relação que pode desencadear daí sim uma violência moral, uma violência física e até mesmo um feminicídio. Nossa, que é o mais grave, né? O ápice da violência contra a mulher. Mas é importante também a gente falar que esse tipo de situação, o gaslighting, não acontece só nas relações amorosas, mas também em outros ambientes, né, Patrícia? Porque senão a gente acaba estigmatizando e esquece que não, isso pode acontecer, inclusive no ambiente de trabalho. Perfeito. Nós temos um grupo de pesquisa na Faculdade Estácio que há 5 anos a gente estuda os assédios. E começamos a estudar com a Marie-France Herigoyen, que ela tentou entender o assédio moral no trabalho, porque só se tinha nas escolas. Então, de repente, eu pensei, por que a gente não pode estudar o gaslight no trabalho? Porque a gente vê muito nas relações privadas, né? E dia 8 de dezembro agora, do ano passado, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, aqui do Rio Grande do Sul, deu a primeira decisão de indenização por dano moral por gaslighting. Então, a partir daí, a gente começou a aprofundar o tema. E por que ele fez isso? Porque a empregada recebia uma ordem do patrão e ela ia cumprir quando ele dizia, não te falei isso. Como você não me falou? Você disse. E ela falava com os superiores não davam voz para ela. Então ela entrou com uma ação, dentre outros pedidos, ela pediu indenização por gaslight, dizendo que
ele dizia, não dizia, ela ficava confusa. Então, a confusão era saber, afinal, o que é para eu fazer? Que no final ele faz uma pressão para que ela possa pedir rescisão, alguma coisa nesse sentido. E o juiz, o magistrado entendeu que sim, ela tinha direito a essa indenização e ainda puniu a própria empresa que não deu oitiva para essa empregada. Ela levou testemunha e as testemunhas disseram realmente, ele fala uma coisa... Pois eu ia te perguntar como é que é a prova nesse caso, é testemunhal, foi testemunhal. Por escrito? Nesse caso foi testemunhal, até na sentença ele afirma que a fulana confirma o que ela disse, que a cicrana confirma, mas se ela tiver, por exemplo, porque o gaslight ele não é bobo, né? Ele não vai deixar por escrito, gaslighter, né? Então ele não vai escrever, dou uma ordem, depois ele vai dizer que não deu, se ali tem a prova escrita. Então ela conseguiu através das testemunhas. E foi a primeira jurisprudência que nós temos no país. Isso é fantástico. Agora, no Rio de Janeiro, também teve uma decisão, mas foi desfavorável. Mas já criou outro precedente, porque houve uma discussão sobre isso. Ela não conseguiu, testemunha no caso, para confirmar, mas já está... Esse tema já está sendo falado, né? Que eu acho que é o mais importante, é saber que existe e que de repente está acontecendo com você, com alguém próximo. Só que o que eu fico muito intrigada é a questão de como comprovar. Primeiro, porque a pessoa precisa passar por esse momento de reconhecer que está sendo vítima. E acho que isso deve ser muito difícil, porque a gente mesmo se confunde. Mas será, né? Essa vida tão atribulada. Será que não sou eu que estou fazendo uma confusão mental? E passado esse momento, ainda ter que fazer a comprovação. Nesse caso, numa relação de trabalho, tu consegue as testemunhas. Mas e aí, numa relação privada, como é que faz? Se ele não deixa por escrito, como tu mencionou, porque senão ali já vem a contraprova, né? Não, eu vi, tô aqui. E isso me fez pensar, não sei se vocês assistiram na série Made, né, o quanto, e aí tu deve saber muito melhor do que eu, né, mas assim, o quanto não se considera a violência psicológica uma violência, e o quanto é desmerecido pela sociedade, pela família. Parece que tu tem que ter aquela história, a marca física, né, e como tu bem colocaste, não existe violência sem violência psicológica. Né? Ela inicia por aí, muitas vezes enfraquecendo a pessoa, a vítima, enfim, né? E que a tendência é que essa violência vá aumentando em intensidade e frequência, e muitas vezes chegando à violência física. E penso, né? No meu doutorado eu estudei justamente as características de personalidade das mulheres vítimas de violência, né? E eu via o quê? Que elas, há uma tendência, não sei se mantém, já faz um tempinho, mas assim, da primeira denúncia ser feita após de uma média de 10 anos sofrendo violência física. Quando já tá quase no limite. Ou quando começa a atingir fisicamente também os filhos. Enquanto é só com a mãe, é como se assim, ela segura. Quando a violência física se dá com os filhos, eu vi muitas mulheres buscando, então, para proteger os filhos, o que já mostra o quanto ela também não conseguia, já não tinha essa condição emocional de autoproteção. É esse período justamente dos 10 anos que as crianças vão crescendo e aquela violência que é direcionada à mulher, ela se direciona às crianças. Então, porque a gente vive numa sociedade que tolera a violência contra a mulher, agora se fala sobre violência psicológica, mas a gente não tolera a violência contra as crianças, contra os animais, contra os idosos, não tem que tolerar mesmo, mas a gente tem que passar a olhar, né, para esse problema no início, para que a gente possa evitar os desdobramentos mais graves. Nós ali, por exemplo, nas delegacias de polícia, há uma orientação de que as próprias consultas com psicólogos possam nos ajudar a construir essa prova, porque temos que levar isso, né, de forma que a gente consiga efetivamente condenar esse agressor, mas nos casos mais graves a gente pode pedir perícia, e o que seria caracterizado penalmente, né, como uma violência psicológica pode ser até uma lesão corporal, em razão do dano que vai causar à saúde mental dessa mulher. Ah, pode ser uma lesão corporal
em função... Não, uma lesão... Uma lesão em razão do dano mental da saúde Olha mental, só. porque isso pode ser... E isso junto com os peritos, com os psicólogos, a gente consegue construir essa prova, porque às vezes essa mulher fica tão abalada que a gente precisa demonstrar e há formas, né? Por isso que é importante que as vítimas tenham coragem de denunciar, porque procurando, a gente encaminhando para o acolhimento, a gente vai conseguir sim provar que ela está sofrendo. Só uma coisa, na minha pesquisa, por exemplo, só para deixar claro também, claro que a gente sabe que o gaslight no âmbito privado é mais sobre a mulher, mas no âmbito do trabalho, nós fizemos pesquisa, também tem em relação aos homens, né? Para que a gente não fique, pelo menos no âmbito do trabalho, preso. Sim, para que só acontece contra a mulher, não, Isso. acontece também. Com certeza. A maior parte, a gente tem feito a pesquisa empírica, é contra a mulher, mas nós já temos dados que também têm acometido contra os homens. Dá para dizer, juntando essas informações que vocês passaram, que a vítima do gaslighting, ela naturalmente é quem na relação, seja ela privada ou de emprego, aquela parte mais vulnerável e submissa? Porque numa relação de emprego acaba sendo, claro, o empregado, né? Vertical. E numa relação a dois também, provavelmente aquela pessoa que é a ponta mais fraca psicológica, emocionalmente falando. O gaslighter, ele não é bobo, né? Ele vai pegar a pessoa que for mais frágil, né? Ele vai atrás, ele sabe quem ele vai manipular. Pois agora como em geral, essa percepção do gaslighting vem da própria pessoa, da própria vítima ou de alguém próximo? Alguém próximo, na maioria dos casos, é importante que tenha alguém que diga, ou essa vítima vai nos procurar, do ponto de vista de segurança, né? Quando ela já sofreu uma lesão física. Mas aí quando já tá avançado. Quando já tá avançado, mas geralmente, assim, é alguma amiga, algum familiar que nota que ela tá com algum problema, que ela tá se afastando, e a partir daí ela começa a entender. E às vezes leva muito tempo pra isso. Esse é o problema. Uma das coisas... Até pela questão do isolamento da vítima, né? Então a tendência, e muitas vezes, e aí vem a manipulação do agressor também, que é dizer, essa amiga não serve, ela só bota coisas erradas na tua cabeça. Na tua cabeça, exatamente. Ela tá te colocando contra mim, né? Então, e aí ela padece de um mecanismo de defesa que se chama negação. Ele tem razão, né? Porque ele me ama. Né? Claro que no trabalho, um pouquinho diferente, mas claro, há essa questão de poder e muitas vezes, que aí dependência e até financeira no trabalho, penso eu, na relação doméstica, né? O amorosa passa tanto pela dependência emocional, como também muitas vezes financeira, porque quantas mulheres já vi que deixaram de trabalhar, né? Porque, não, o marido, né? Então vira um acordo entre os dois, mas ela esquece. É uma relação de codependência, Exato. né? Alguém que quer se fortalecer, muito... alguém que é dependente emocionalmente daquele... Um dado muito interessante é que essas vítimas acabam adoecendo. Quem é que paga a conta? É o contribuinte, porque acabam se aposentando por invalidez. Então nós estamos, de uma certa forma, nutrindo um sistema que está doente. Na verdade, essa informação ela é muito relevante porque acaba sendo um problema de saúde pública. Exatamente, né? perfeito. E respinga em todo mundo. E mais do que isso, até assim, a gente pensar como as palavras têm poder e como as pessoas que as falam têm responsabilidade. Porque eu até fico imaginando que, salvo nos casos em que envereda para uma violência mais séria, muitas vezes talvez o próprio agressor não tenha noção do que ele está fazendo, né? E não sei, aí me corrige se for o... Eu ia te corrigir numa questão. Não, pode me corrigir, porque na verdade essa é a minha percepção, só que eu possivelmente, como a grande maioria das pessoas, está errada. Não que esteja errada, mas assim, o quanto a gente usa, e tu estava falando das palavras, né? Então assim, evolua para uma violência mais séria, já é sério. A violência física, olha como aos olhos, né, a gente considera mais séria. Como a gente tem que quebrar exatamente essa ideia. Exato, porque a violência já é séria em si mesmo que psicológica, mas é uma questão cultural até, E né? o custo disso, existem dados, né? Eu não tenho exatamente os números, mas o custo da violência contra a mulher, é importante que se ressalte, né? Não são só os homens que praticam, que são o gaslighting, né? Existe em relação em que as mulheres também praticam isso, mas nas relações heterossexuais
homossexuais principalmente, né, em razão de tudo que se fala sobre a violência contra a mulher, é mais normal que as mulheres sofram, e o custo disso para a saúde pública é em proporções enormes. Então a gente tem que pensar no problema além da segurança, além dos consultórios, porque às vezes quanto maior o poder aquisitivo da vítima, mais dificuldade ela vai ter para dar o próximo passo. Então a gente precisa abrir os olhos e falar sobre isso, e é bom dar nome para as questões para a gente enfrentar, né? É verdade. E eu acho interessante que nós tentamos, por exemplo, fazer palestras em empresas e elas resistem. A gente tenta passar a informação e muitas não querem. Então é importante que até o próprio dono da empresa saiba o que é para poder evitar isso. Para poder evitar que aconteça no seu negócio, né? Exatamente. Com seus colaboradores. Porque se aquele funcionário adoece, ele vai ter que repor. E para repor, ele vai ter um custo. Não é? Então, por que não conversar, dar escuta, ter um espaço onde o empregado possa colocar essas questões? Eu tive uma experiência com uma das entrevistadas que ela disse que estava sofrendo e a empresa, então, criou um ambiente fora da empresa e fez uma mediação. E o gaslighter acabou entendendo o mal que ele estava fazendo, porque muitas vezes ele vai fazendo automaticamente, a vítima vai deixando, ele vai fazendo. E a vítima entendeu que ela também podia dizer não, isso aí não quero que aconteça comigo. Então eu acho que a mediação é um canal que seria bem interessante dentro das empresas ou fora dela, para poder inibir isso, porque às vezes você traz o assunto, né, como saúde pública, mas a gente muitas vezes não sabe qual a solução e a vítima fica angustiada. Então, como é que eu saio disso? Vamos evitar, talvez, os processos, vamos já resolver isso dentro da empresa, né? E se tivesse acontecido, talvez essa funcionária não teria ganho essa indenização por dano moral, que acabou um outro custo para a empresa. Exatamente. Ficou mais caro. Mas uma coisa é certa, o primeiro passo é reconhecer o problema, né? Falar sobre ele, e é isso que a gente está fazendo aqui, aliadas que somos, tentando trazer informações para ajudar você, alguém próximo de você, que eventualmente esteja passando por essa situação de gaslighting. E daqui a pouquinho tem mais, não sai daí!